rapaziada, eu sou o historiador Fagner Bezerro, seu professor de História aqui no curso Elite 1000 e na nossa aula de hoje o tema é Segundo Reinado. Quem vai fazer a prova da ESA, da SpaceX ou Vestibulares Brasil afora, pode anotar e pode me cobrar. Segundo Reinado cai em toda a prova. Vamos à nossa aula. Dom Pedro II chega ao poder após o golpe da maioridade, quando ele tinha 14 anos, mas ele torna-se efetivamente o imperador do Brasil logo em 1841. Então observe, Dom Pedro II é o monarca durante todo o Segundo Reinado, de 1840, lá de julho de 1840, com o golpe da maioridade, até 15 de novembro de 1889, é Pedrão na veia e comandando o nosso país. Então vamos lá. Naquela época do Segundo Reinado, haviam dois partidos políticos. Lembra bem, você teve, num primeiro momento, liberais exaltados, liberais moderados e restauradores. Agora nós temos dois grandes partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Um representando interesses não republicanos, mas interesses mais radicais, ampliação dos ideais liberais, ou seja, de autonomia, de independência, de emancipação e outros mais conservadores. Vamos manter as estruturas, vamos manter tudo como está. Esses são os dois grandes grupos políticos. No final das contas, presta bem atenção, liberal e conservador têm diferença apenas no nome. Quando eles chegam no poder, é tudo igual. Vou fazer a citação de um famoso historiador brasileiro que disse: no Brasil não há nada mais liberal que um conservador na oposição e nada mais conservador que um liberal no poder. Sabe o que significa isso? São tudo farinha do mesmo saco. Na verdade, o que eles querem? Chegar ao poder. Quando estão lá, é melhor manter as coisas como são, ou seja, com eles no poder. Ambos defendiam o interesse das elites, como a manutenção da escravidão. Então você não tem um ideal abolicionista logo em 1840. Na verdade, a ideia abolicionista, ela foi fruto de pressões da Inglaterra desde 1822, quando os ingleses já forçavam Dom Pedro I, lá no processo de independência, a abolir o tráfico negreiro, por exemplo, fato que não ocorreu naquela época. Somente se diferiam em relação ao poder central, com os liberais lutando por um Brasil mais autônomo, com mais autonomia nas províncias, e os conservadores com um poder mais centralizado, com um poder mais controlado na capital e pelos políticos da região. Os primeiros passos de Pedro II, ligados às questões políticas, então estão relacionados à formação do seu ministério, à formação da sua base de governo. A maioria inicialmente era liberal, porque eram aqueles que haviam arquitetado, que haviam orquestrado, que haviam movido seus pauzinhos para que Dom Pedro II assumisse o poder mesmo tendo apenas 14 anos. Participavam do poder, então, um dos grandes ícones lá do clube da maioridade, os irmãos Andrada, mas também os irmãos Cavalcante, futuros viscondes de Albuquerque e viscondes de Suassuna, dando origem ao nome Ministério dos Irmãos. Então, o poder político, ele vai inicialmente, em um primeiro momento, sendo controlado pelo Ministério dos Irmãos, pelos liberais. As primeiras eleições do Segundo Reinado, eleições indiretas. Você tem a Constituição de 1824 estabelecendo o voto censitário. Apenas homens livres, maiores de 25 anos, com renda mínima ali por volta de R$100 mil anuais, podiam participar da vida política do país. Esse resultado, essas eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete. Você já deve estar se perguntando, você já deve estar associando exatamente por quê? Porque nesse período, o que nós temos? Repressão, violência. O voto, ele era extremamente dirigido. Você vota,
de acordo com o interesse de quem está no poder. Então, o couro comeu, a peia cantou e a violência trouxe a permanência dos liberais no poder legislativo. Apesar das disputas políticas, conservadores e liberais, tanto um quanto o outro, representados pelos grandes proprietários de terras, pelos donos das maiores propriedades, pelos latifundiários, pelos indivíduos que defendiam o trabalho escravo, o trabalho gratuito, sem ter que pagar nenhum tipo de salário. Esses dois indivíduos, eles então representavam o poder político local. Mesmo o parlamento tendo uma maioria liberal nesse primeiro momento, os liberais e os conservadores, eles ficavam ali, maquinando, orquestrando. E existe uma charge icônica que simboliza o período do Segundo Reinado. Você tem uma balança na figura de Dom Pedro II. Você tem Dom Pedro II com os braços abertos, segurando dois pesos. Esses pesos e medidas são de um lado os liberais e de outros conservadores. Quem equilibra o jogo político no Brasil? A figura do imperador, a figura do monarca, a figura de Dom Pedro II. O governo liberal, porém, dura muito pouco. Lembre-se, a Revolução Farroupilha adentrou o Segundo Reinado. Os liberais colocados por Dom Pedro II não foram capazes de abafar o movimento no sul do país. E Dom Pedro II, querendo conter a situação, então chama de volta os conservadores. É por isso que a charge diz que Dom Pedro II ele é o fiel da balança. Dom Pedro II equilibra e organiza o jogo político nacional. A revolta farroupilha só foi sufocada 5 anos após o início do Segundo Reinado, 1845. Os conflitos de interesses entre os políticos nacionais permaneciam. Para resolver o problema, Dom Pedro II, então, ele estabelece um novo governo. Mas veja bem, o Brasil, a organização política nacional, que se dividia em liberais, conservadores, nesse jogo político, lá na capital federal, à época o Rio de Janeiro, ele ganha um novo cenário. É o cenário do parlamentarismo. Em 1847, como você pode acompanhar comigo, você tem Dom Pedro criando a figura do presidente do Conselho de Ministros. O presidente do Conselho de Ministros seria quê? Seria uma espécie de primeiro-ministro, seria uma espécie de premier, de chanceler, dependendo da estrutura política europeia que você tem, você pode usar um sinônimo. Fica convencionado que este presidente, que este primeiro-ministro, ele é nomeado pelo próprio imperador. Então, o imperador nomeia o presidente do conselho, nomeia o primeiro-ministro e o primeiro-ministro forma a sua equipe. Aí você pensa, professor, isso é um parlamentarismo. Será? O ministério era responsável perante o poder moderador, que é exercido exclusivamente pelo imperador. O parlamento, que é o poder legislativo, nada podia contra os ministros, que governavam ignorando o próprio parlamento, prestando contas apenas ao imperador. Agora veja bem, esse modelo, a moda da casa, ou a moda brasileira, é conhecido como parlamentarismo às avessas. Vou explicar por que às avessas. No parlamentarismo britânico, funciona assim. O povo escolhe os seus representantes, formam o parlamento. O parlamento elege o primeiro-ministro. Não é a rainha, no caso hoje Elizabeth II, que escolhe, e sim o parlamento, o poder legislativo, porque assim você tem o quê? Você tem independência dos poderes. A rainha é a chefe do poder executivo, mas o chefe do poder legislativo, o chefe de governo é o primeiro-ministro. No Brasil, como é feito? Ao contrário. Pensa bem, se você tem na Inglaterra o parlamento no comando político, no Brasil quem manda? Dom Pedro II. O que ele faz? Ele escolhe o primeiro-ministro, ou seja, é só uma figura manipulada, é só ali um bonequinho, é só como se fosse
um boneco nas mãos de um ventríloco. Isso é o parlamentarismo às avessas. Você acha que vai existir alguma autonomia por parte do primeiro-ministro se o imperador o nomeia e o destitui? Nada mudou. Bem-vindo à política brasileira. No âmbito econômico, o café é o principal produto comercial brasileiro. O café, inicialmente, ele foi cultivado lá no litoral, lá na região do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. O café, ele foi introduzido via Guiana Francesa. Mudas são trazidas da Guiana Francesa para o litoral e ali ele inicia o seu processo produtivo. Com o passar do tempo, o café ele é levado para o Vale do Paraíba, ali na região de São Paulo, Minas Gerais. Nessa região você tem assim o desenvolvimento da produção cafeeira. Agora acompanhe comigo. Você tem técnicas produtivas mais obsoletas, mais arcaicas e exclusivo uso de mão de obra escrava. Essas relações, elas acabam marcando inicialmente o processo de produção cafeeira. Inicia no litoral e depois Vale do Paraíba. Só que o gosto pelo café ele cresce. Na segunda metade do século XIX, a Europa, os Estados Unidos da América tornam-se grandes consumidores do café brasileiro. E se você tem um aumento da procura, você precisa aumentar a oferta, você precisa aumentar a produção. É isso que acontece ao levar o café para o interior, levar o café para o oeste paulista. O Vale do Paraíba tinha limitações geográficas. Você tem áreas serranas onde você não pode fazer o café subir a serra. Então, por que o oeste paulista? Áreas virgens, intactas, áreas abundantes, que possibilitariam o desenvolvimento da produção. Olha as características aqui, acompanha comigo, faz a anotação aí no seu resumo. No oeste paulista as terras eram férteis, são as chamadas terras roxas. Agora você já viu a terra roxa? Ela é uma terra avermelhada. Aí você se pergunta, mas professor, por que terra roxa se é vermelha? Vou explicar. Os imigrantes italianos que chegaram tinham conhecimento de terras férteis já lá na Europa do século XIX. Eles viam o solo, pegavam e diziam terra rossa, porque rosso em italiano é vermelho. O brasileiro, o verdadeiro poliglota, diz terra rossa, então é terra roxa. Veja bem como nós temos o nosso processo no país. A terra que era rossa, vermelha, virou terra roxa, sinônimo de terra fértil. Abundante técnicas eram empregadas terras abundantes e técnicas mais sofisticadas possibilitaram a ampliação da produtividade. Você tinha muitas terras e técnicas de um desenvolvimento mais eficiente, mais produção, mais lucro. Mas o Brasil não tinha só café. Você também tem uma produção algodoeira, você também tem uma produção de cacau, você tem uma produção pecuária, você tem uma produção de borracha na região amazônica. Então, há uma diversidade. Apesar de o café centralizar o status de principal produto econômico no nosso país. Antes de vermos o surto industrial, nós vamos para o nosso pequeno intervalo. Você tem ali 3 minutinhos para dar aquela respirada, tomar aquela água. E se você está se preparando para o concurso militar, você tem que treinar para o TAF. Então, faça aqueles 30 abdominais em 1 minuto e a gente volta já já. Estamos voltando do nosso intervalo. Vimos então que o café era o produto de base econômica de exportação do Segundo Reinado, mas também houve um surto industrial. A economia vai se modernizando gradativamente. Não é ainda um processo grande de industrialização, mas é o início dessa fase. As atividades industriais que eram pouco significativas no início do século XIX, a partir de 1850, 1860, elas vão se tornando já mais desenvolvidas. Por exemplo, entre 41 e 45, havia uma patente industrial em todo o Brasil. Entre 1851 a 1855, o número já era de 40, ou seja,
já haviam 40 ideias de indústria se desenvolvendo, de maiores indústrias até menores. Nas décadas seguintes, você tem 62 empresas industriais, 14 bancos, 3 caixas econômicas, 20 companhias de navegação, 4 companhias de colonização, 3 de transportes urbanos, 2 de gás, 8 estradas de ferro são construídas. Ou seja, é realmente um surto industrial na segunda metade do século XIX. Desses indivíduos que são os pioneiros, sem dúvida nenhuma o nosso foco é o Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como o Barão de Mauá. A Era Mauá, ela marca o auge então desse processo de industrialização. Nós temos aqui a organização de companhias de navegação a vapor, tanto no Rio Grande do Sul quanto na região amazônica. Em 52, a primeira ferrovia brasileira entre Petrópolis e Rio de Janeiro acontece também dentro dos investimentos do Barão de Mauá. A Companhia de Gás para Iluminação Pública do Rio de Janeiro, em 1854, são frutos da visão deste grande empreendedor local. A sociedade capitalista, ou membros das sociedades capitalistas inglesas, cafeicultores paulistas, mais o Barão de Mauá e outros empreendedores, eles iniciam um projeto. O projeto da construção da Recife and São Francisco Railway Company, a ferrovia Dom Pedro II, onde atualmente nós temos na região do Rio de Janeiro a Central do Brasil, e da São Paulo Railway, hoje a região Santos-Jundiaí. Essas obras públicas, estas construções ferroviárias, elas trouxeram um avanço, porque você tem o interior ligando ao litoral, facilitando o escoamento da produção. Liberal, abolicionista e contrário à Guerra do Paraguai, persona non grata no Segundo Reinado. Dentro do Segundo Reinado, o Barão de Mauá ele é visto como um indivíduo controverso, como alguém que tem ideias muito avançadas ou muito liberais para a época. Ele começa a sofrer sabotagens, a sofrer pressões políticas, econômicas, criminosas. Ele começa a fazer alguns investimentos errados e também as pressões externas minando o seu capital. O resultado, com legislações que vão dificultando a sua atuação, que vão dificultando o seu desenvolvimento, nós temos o Barão de Mauá indo à falência. Um homem extremamente poderoso, um milionário, quebrou em 1875. Ficou na bancarrota. A tarifa Alves Branco é um elemento criado na época do Segundo Reinado que vai explicar um pouquinho esse surto industrial, que vai explicar por que você tem um desenvolvimento de uma indústria assim com alguns impulsos, inclusive. A tarifa Alves Branco é de 1844. Ela aumentava a taxa aduaneira sobre mais de 3.000 artigos manufaturados importados, ou seja, você aumenta impostos sobre produtos que são comprados de outros países. O objetivo é melhorar a balança comercial brasileira. Muito simples, diminuo a compra e vou produzir mais. Equilíbrio, você tem que ter superávit. Mas acaba impulsionando a substituição de importações e a instalação de inúmeras fábricas no país. Como eu mostrei anteriormente, os dados, você tem um impulso por meio da dificuldade de se importar. É necessário produzir local. Com o fim do tráfico negreiro, no Brasil, com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, os capitais empregados no comércio de escravos também vão ser utilizados para a indústria. Se vai faltar escravo, vamos desenvolver o quê? Uma mão de obra ou uma automação do trabalho. É o princípio da industrialização. É como se fosse, 100 anos depois, a Revolução Industrial Brasileira. Agora, fique atento comigo aqui no quadro, que nós vamos montar um esquema sobre as leis abolicionistas ou as leis pré-abolição. Fique atento, isso aqui é essencial para você compreender
um dos elementos que irá trazer o fim do segundo reinado. Em 1845, o parlamento britânico decretou uma lei chamada Bill Arbidinho. Esta lei afirmava que ingleses tinham autorização para prender embarcações que transportassem escravos traficados da África para a América. Ou seja, navios ingleses ficavam patrulhando o Atlântico. Eles, então, abordavam a tripulação, a embarcação portuguesa, espanhola e outras. E eles fiscalizavam. O que o brasileiro fazia? O que os traficantes de escravos faziam? Ao avistarem de longe a bandeira inglesa, amarravam pedras nos pescoços, amarravam os pés dos escravos, acorrentavam com pedras e jogavam-nos ao mar. Por quê? Porque se não encontrasse o escravo, você não tinha embarcação apreendida. Milhares de escravos foram mortos durante esse período. Então, isso trouxe um prejuízo, obviamente econômico, mas principalmente um prejuízo humanitário. É um dos períodos onde você tem a situação mais degradante do processo de escravidão. Você tem milhares sendo mortos apenas para manter a ilegalidade, para manter a clandestinidade, para manter o mercado negro, o tráfico de escravos. Essa lei do Bill Arbidinho forçou o parlamento brasileiro em 1850 a assinar então a lei Eusébio de Queiroz. A lei Eusébio de Queiroz, ela aboliu o tráfico negreiro no Brasil. O que é isso? Não é abolir a escravidão, mas é que o escravo agora só no mercado oficial, ele não pode mais ser traficado. Resultado, torna-se muito caro. E, naturalmente, escravos irão faltar. Isso trouxe grandes questionamentos para Dom Pedro II. A elite cafeeira ia perder a sua mão de obra. Por isso, eles criaram um mecanismo. Olha como o governo é. Ele lhe dá com uma mão e tira com a outra. Você nem percebe. No mesmo ano de 1850, o governo decretou a Lei de Terras. A Lei de Terras, entre outras coisas, ela tornava o quê? Terra só poderia ser obtida por meio da compra. Não tem mais como você trocar, alugar, arrendar terra, só compra. Resultado, as elites, os latifundiários, aumentaram ainda mais as suas propriedades. Porque os pequenos produtores, eles não conseguiam competir dentro dessa lógica agora capitalista da compra e eram forçados a vender suas propriedades. E ainda iriam trabalhar com baixos salários para os latifundiários. Olha como é. Você acaba com o tráfico negreiro, diminui a escravidão. Então, você tem que, naturalmente, inserir o Brasil numa nova lógica. A lógica da mão de obra livre e assalariada. A lei de terras vai possibilitar uma grande oferta de trabalhadores livres, com baixíssimos soldos. Esse processo, ele vai se intensificando, e eu quero que você acompanhe aqui comigo esses 3 pontos. Preste atenção. A lei do ventre livre. Também conhecida como Lei Rio Branco. A lei do ventre livre definia o seguinte: escravos até os 8 anos de idade ficariam com as mães, sendo custeados por aquele senhor de escravo. Aos 8 anos haviam 2 alternativas, 2 caminhos. O governo pagava uma indenização e o escravo se tornava livre, forro. 2, o senhor de escravo optava por permanecer com aquele garoto ou aquela garota por mais 13 anos, ou seja, ele ficaria como escravo até completar os 21 anos de idade. Isso aqui é o que nós chamamos de lei para inglês ver. A Inglaterra pressiona
o fim da escravidão. Por quê? Porque é um país avançado, um país liberal, que prega a igualdade. A Inglaterra precisa de mercado consumidor. Escravo não compra, quem compra é assalariado. Você aumentando a mão de obra assalariada, você aumenta o mercado consumidor, você empurra mais mercadorias. Por isso a Inglaterra foi uma grande defensora da abolição da escravidão. Em seguida, outra lei para inglês ver, Lei Saraiva-Cotegipe, ou simplesmente Lei dos Sexagenários. A Lei dos Sexagenários afirmava que todos os escravos maiores de 60 anos seriam livres. Que maravilha! Só que não. Pouquíssimos chegavam à casa dos 60. E quando chegavam, ele não tem mais força, ele não tem mais mercado de trabalho. Ele vai ser livre e vai passar fome? Lei para inglês ver. Foi somente com a Lei Áurea, 1888, que você tem a abolição da escravidão no Brasil. A princesa Isabel, pressionada por liberais, pressionada por escravos, já havia toda uma conjuntura. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Então, todos esses elementos geraram as pressões que culminaram com a Lei Áurea, 1888. A princesa Isabel, então, decreta a abolição da escravidão. Aqui é o primeiro, ou melhor, é o último golpe no coração do segundo reinado. Se Dom Pedro não foi capaz de manter a escravidão, não precisamos mais dele. Lembre-se disso. As elites cafeeiras irão rejeitar esse governo, um ano depois proclamando a República. Mas precisamos ver ainda o seguinte, não foi apenas os cafeicultores que estavam insatisfeitos. Havia um outro grupo que também estava extremamente indignado com as condições impostas pelo segundo reinado. Este outro grupo, que existe no país já desde a chegada da família real portuguesa, acaba então sendo um dos líderes do movimento, unindo-se aos cafeicultores e à igreja no processo da proclamação da República. Este grupo são os militares. É o período da Guerra do Paraguai. Veja bem, o Paraguai é um país que não tem saída para o mar, ou seja, não tem litoral. Naturalmente, ele depende de outros países para exportar. Brasil, Argentina e Uruguai. A Bacia do Prata é a saída para os produtos paraguaios. Sem ter litoral, no início do século XIX, o Paraguai, que se tornou independente, ali na segunda década de 1810 em diante, ele então desenvolveu o quê? Uma industrialização, um processo na educação e um processo onde o Paraguai é, sem dúvida nenhuma, uma nação, vamos dizer assim, igualitária do ponto de vista social, majoritariamente indígena, mas uma nação desenvolvida, onde o analfabetismo ele é extremamente reduzido, onde você tem ali, então, um governo que para a população, que para a sociedade local, era condizente. Só que, na segunda metade do século XIX, Francisco Solano Lopes chega ao poder. A Guerra do Paraguai começa em 1864. Francisco Solano Lopes é, então, o grande inimigo do Brasil, é o governante do Paraguai. Ele tinha como objetivo aumentar o território paraguaio e obter uma saída para o Oceano Atlântico. Para obter uma saída pelo Atlântico, ele teria que entrar em conflitos com outras regiões. E o que aconteceu? O Paraguai usava basicamente a Bacia do Prata, utilizando o caminho costeando, atravessando a Argentina e o Uruguai. O resultado foi que no Uruguai você tem uma intervenção brasileira, uma intervenção de Dom Pedro II no comando das forças, no comando da política uruguaia, para substituir os governantes uruguaios brancos por um governante colorado. Ou seja,
O branco é pró-Paraguai, o colorado é pró-Brasil. Isso fez com que Francisco Solano Lopes percebesse que as intenções do Brasil iriam prejudicar o comércio paraguaio. O que ele fez? Iniciou um confronto com a criação de inúmeros obstáculos impostos às embarcações brasileiras que utilizavam as rotas do Paraguai para adentrar ao Brasil. O resultado foi que, na região de fronteira com a província do Mato Grosso, uma embarcação brasileira foi aprisionada, o que gerou em Dom Pedro II, no governo brasileiro, uma declaração de guerra. Se você prendeu a nossa embarcação, é guerra que você quer, é guerra que você terá. E aí nós temos então a formação de uma tríplice aliança. Brasil, Argentina e Uruguai irão se unir contra o Paraguai. A guerra dura 6 anos. Porém, inicialmente, o Paraguai, que tinha uma estrutura industrial e militar já melhor organizada, melhor estruturada que os aliados, ia vencendo o conflito. Então, no terceiro ano, o Brasil já via sim dificuldades nesse combate. A organização da sua tropa era limitada. Os soldados brasileiros quase não conseguiam receber suprimentos, quase não conseguiam equipamentos adequados para se estruturar e para o desenrolar da guerra. Fora as epidemias que se alastravam nas tropas, gerando o óbito de dezenas, centenas, milhares de soldados. É nesse momento que duas coisas acontecem. Você tem um apoio financeiro da Inglaterra ao Brasil e você tem a convocação do Barão de Caxias, aquele mesmo que havia sufocado o movimento revolucionário da Balaiada, aquele mesmo que havia negociado a rendição e a reanexação lá após a Revolução Farroupilha do sul do país, do Rio Grande do Sul ao Brasil, é o mesmo que vai atuar na Guerra do Paraguai. E ao sair da Guerra do Paraguai como grande expoente, ele torna-se então o famoso Duque de Caxias. Após a Guerra do Paraguai, ele recebe este título. Então, o confronto entre Tríplice Aliança e Paraguai, ele está organizado de forma sintética nas seguintes batalhas. Batalha de Tuiuti, 24 de maio de 86. Nessa batalha, você tem 10 mil mortos. Depois de vencer nessa batalha, o general Osório deixa o comando das forças brasileiras e é substituído pelo Barão ou Marquês de Caxias. Retirada da Laguna, 67. Tropas brasileiras tentam libertar parte do Mato Grosso, que estava nas mãos do Paraguai. Uma coluna parte de Minas Gerais, mas é derrotada pelas tropas de Solano Lopes, num episódio conhecido como a Retirada da Laguna. A Argentina e o Uruguai, sem condições de sustentar o conflito, saem da guerra. Então, nesse momento, de 67 para 68, você tem aquele período de instabilidade, onde nós temos o Duque de Caxias, ou, na verdade, ainda nem era Duque de Caxias, o Marquês / Barão de Caxias, entrando no conflito e os ingleses apoiando economicamente. Lembre-se bem, os ingleses não enviaram tropas, os ingleses enviaram recursos e, com esses recursos, equipamentos, um melhor armamento, toda uma política pública para convocar o brasileiro à guerra foi realizada pelo Segundo Reinado. Batalha de Humaitá. Caxias é responsável por uma série de vitórias militares que tinha como objetivo conquistar o forte de Humaitá e assim avançar para o território paraguaio. Dezembrada é o conjunto de batalhas de Tororó, Avaí, Angostura e Lomas e Valentinas, em dezembro de 68. Então, são avanços. Após a liderança de Caxias, as tropas brasileiras adentram em território paraguaio. Nessa época, houve uma política de convocação do brasileiro para o conflito. Eram os voluntários da pátria. Haviam inúmeras mortes nas tropas brasileiras, e desde 1865. E isso tornava-se necessário que uma ampliação do número de soldados.
o governo instituiu a criação de unidades militares chamadas de voluntários da pátria. Para dar o exemplo, Dom Pedro II foi o primeiro voluntário da pátria a se alistar para o confronto. O governo prometia muitas coisas para quem aceitasse lutar e conquistar após a vitória brasileira. O governo prometia vantagens materiais como terras, dinheiro para pagar pensão para as viúvas dos soldados mortos no conflito, prometia para os escravos liberdade. Muitos escravos pobres, eles ingressaram nas tropas nessas promessas, nessas perspectivas de obterem um avanço social, um avanço, no caso até mesmo pessoal, deixar de ser escravo e se tornar livre. Muitos lutavam pela sua própria liberdade. A questão é que você não tem uma adesão em larga escala. Então, se voluntário não vai, o que o Brasil vai criar? Dom Pedro II cria um quantitativo proporcional à população da província, que obrigatoriamente deve ser enviado para o confronto, assim ampliando as tropas brasileiras. É muito simples, se não vai por bem, vai por mal. Dentro dessa perspectiva, você tem então uma nova fase do confronto, que é exatamente aquela que possibilita, juntamente da atuação de Caxias, a vitória brasileira. As consequências do conflito: depois de conquistar Assunção, em janeiro de 69, Caxias deixa o comando da guerra e esse comando passa para o genro de Dom Pedro II. É só para finalizar, você tem a perseguição de Solano Lopes, porque ele não aceita render-se. Então, Solano Lopes será perseguido até 1870, quando ele será morto em 1º de março de 70, marcando então o fim do confronto. Os investimentos ingleses e a atuação de Caxias são essenciais para a vitória brasileira na Guerra do Paraguai. A guerra deixa então grandes prejuízos, tanto para o Brasil como para o Paraguai. Para o Paraguai, 80% da população masculina desapareceu. Você tem crianças, velhos e mulheres mutilados da guerra como a única população que sobrevivia na época. Existem relatos que Solano Lopes, para tentar vencer a guerra, ele fantasiava crianças com bigodes e barba a partir dos 12 anos para se alistarem nas tropas. Então imagina, garotos a partir de 12 anos lutando, foram mortos, causando uma devastação total da população. A guerra para a indústria, a população vive do quê? Agricultura de subsistência, agricultura familiar. É a única forma de sobreviver. Aqui nós temos um mapa que vai mostrar o que foi que aconteceu. O Paraguai, ele tem então esses limites fronteiriços, mas observe bem o seguinte: esse pedaço do território paraguaio foi cedido à Argentina, enquanto todo esse outro pedaço foi cedido ao Brasil. Essas conquistas militares são frutos da vitória brasileira na Guerra do Paraguai. A Inglaterra não participa diretamente, mas é essencial no financiamento. A grande questão da Guerra do Paraguai é: nós temos o exército vitorioso, porém insatisfeito. Insatisfeito por quê? Porque o reconhecimento era apenas aquele reconhecimento por parte da população, os heróis da guerra, mas financeiramente, estruturalmente, as tropas não obtiveram grandes transformações. Então, o segundo elemento para o declínio do Império, para a queda do Império e a proclamação da República é a insatisfação do exército brasileiro pós-Guerra do Paraguai, pois os melhores salários, as melhores condições praticamente não foram obtidas. A questão Christie é um outro elemento de imbróglio nesse segundo reinado que vai caracterizar o seu declínio. Cidadãos britânicos eram julgados segundo leis britânicas. Eles não poderiam ser julgados em solo brasileiro segundo as leis brasileiras. E isso gerava embates. Por exemplo, durante a questão Christie,
Você tem uma polêmica entre marinheiros e oficiais britânicos no Rio de Janeiro. Você tem a invasão e confisco de 5 barcos no Porto Carioca por uma fragata, por uma embarcação britânica. Uma vez que ele não é julgado pela lei local e sim pela lei do parlamento britânico, há uma grande insatisfação. Existe então um grande imbróglio jurídico entre ingleses e o império. O governo brasileiro pede que os responsáveis respondam, principalmente, paguem uma indenização pelas leis locais. O resultado é, os britânicos não aceitam. Diante da recusa, o Brasil rompe relações com o Reino Unido. Opa! Se o Brasil rompe relações com o Reino Unido e o Reino Unido é o principal financiador, é o principal brother do Brasil desde a vinda da família real em 1808, alguma coisa vai acontecer. E essa instabilidade, ela também traz um elemento de fracasso do segundo reinado. Apesar de toda aquela conjuntura, o segundo reinado ruiu. 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Fique atento. Elites cafeeiras, mais militares, mais a igreja. Essa equação sintetiza a proclamação da República. As elites cafeeiras, insatisfeitas com a abolição da escravidão. Agora eu preciso usar a mão de obra livre assalariada. O governo até incentivou a imigração. Europeus fugindo de conflitos das guerras vieram e desenvolveram trabalhos no país. Porém, a elite cafeeira não gostou nada de, em 1888, a princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea que abolia a escravidão no país. Os militares, insatisfeitos com os resultados obtidos por eles no pós-Guerra do Paraguai, péssimos salários, péssima infraestrutura, condições extremamente desfavoráveis, os militares exigem reconhecimento. E a igreja? A igreja, por sua vez, estava submetida a uma lei chamada padroado. Todas as ordens dadas pelo Papa tinham que ser aprovadas pelo imperador. E o resultado foi conflitos. O imperador intervia na autoridade do clero. Igreja, mais militares, mais elites cafeeiras simbolizaram a proclamação da República. E agora o Brasil será comandado, num primeiro momento, pelos militares. A República da Espada. Eu sou o historiador Fagner Bezerra, o seu professor de História aqui no curso Elite 1000. Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Um abraço.